É de manhã nos arredores de Jerusalém, no segundo dia da última semana da vida de Jesus, e algo está prestes a acontecer que ninguém que caminha com ele vai entender. Eles estão na estrada de Betânia, indo em direção à cidade. O sol brilha em suas costas. Estão com fome, porque saíram antes que a casa preparasse qualquer comida. E pelo caminho passam por uma figueira à beira da estrada, com galhos cheios de folhas verdes. Jesus se aproxima dela, afasta as folhas, procura frutos e não encontra nada. Então ele fala com a árvore: que ninguém nunca mais coma fruto de ti. Os discípulos já ouviram acalmar tempestades, expulsar demônios e ressuscitar os mortos. Isso é diferente. Não é uma cura, não é um resgate. É uma maldição. Eles seguem em frente. A árvore continua ali com suas folhas. Na manhã seguinte, ela está morta, seca desde as raízes. Durante 2000 anos, essa história confundiu quem ama Jesus e municiou quem o odeia. É o único milagre destrutivo dos evangelhos. Em todas as outras vezes que Jesus realiza um sinal, ele cura, alimenta ou liberta alguém. E então, nessa terça-feira, ele mata uma árvore. O filósofo Bertrand Russell construiu um ensaio inteiro contra o cristianismo em cima exatamente dessa passagem. Sua palestra de 1927, Por que não sou cristão?, argumentava, em palavras próximas de uma citação direta, que Jesus demonstrou um defeito moral ao amaldiçoar uma figueira que não poderia ter fruto, porque não era a época dos figos. E Russell se apoiava em algo que o próprio Evangelho de Marcos diz no texto, no versículo 13 do capítulo 11. Não era a estação dos figos. A árvore não tinha fruto porque nenhuma árvore tinha fruto. Semana da Páscoa, começo de abril. A colheita de figos na Judéia acontece em junho. Jesus, um galileu que já havia contado uma dúzia de parábolas sobre figueiras e vinhas, certamente sabia disso. E mesmo assim, ele se aproximou de uma árvore que fazia exatamente o que uma figueira deve fazer em março e a amaldiçoou. Até Charles Spurgeon chamou esse de um dos milagres mais difíceis de explicar. Pastores modernos evitam o assunto. Professores de escola dominical passam longe, céticos rondam essa passagem como tubarões em águas rasas. Porque na superfície essa é a história de um homem faminto perdendo a paciência com uma planta. Só que não é. O que quase ninguém percebe é o que Jesus faz logo depois de amaldiçoar aquela árvore. Ele vai direto para Jerusalém, entra nos pátios do templo e começa a virar as mesas. Os dois acontecimentos são um único ato, dividido ao meio e envolvido em torno de um segundo ato de forma proposital, por um autor que sabia exatamente o que estava fazendo. Quando você percebe a conexão que Marcos construiu em seu evangelho, isso deixa de ser a história mais estranha do Novo Testamento e passa a ser uma das profecias mais devastadoras que Jesus já pronunciou. Para enxergar isso, você precisa entender a semana em que acabou de entrar. A semana que hoje chamamos de Semana Santa começa num domingo. Jesus entra em Jerusalém montado em um jumentinho, enquanto multidões estendem ramos de palmeiras diante dele e gritam Hosana. Se você já viu uma imagem do Domingo de Ramos, é essa a cena. Mas o contexto político dessa cena não é a coisa pacífica que aparece na maioria dos vitrais. Jerusalém, na primavera do ano 30 depois de Cristo, não é uma cidade, é uma panela de pressão. A população, que normalmente gira em torno de 40 mil pessoas, cresce para 2 ou até 300 mil durante a semana da Páscoa, porque todo homem judeu observante que consiga viajar é obrigado pela Torá a comparecer. Eles vêm do Egito, da Pérsia, das cidades gregas do litoral, da Galileia, da diáspora. Chegam a pé, em jumentos, em caravanas. Dormem nos telhados, nos campos fora das muralhas, em cada beco.
A cidade cheira a animais, fogueiras e corpos sujos amontoados uns sobre os outros. Roma sabe exatamente o quanto essa semana é perigosa. Todo ano, na Páscoa, o prefeito romano Pôncio Pilatos deixa sua confortável residência litorânea em Cesareia e marcha para Jerusalém com uma coorte inteira de soldados. Ele não vem para adorar, vem para garantir que a cidade não pegue fogo. Os soldados se instalam na fortaleza Antônia, que se ergue sobre o complexo do templo, observam a multidão pelas colunatas e esperam que alguém tente alguma coisa. Porque a Páscoa é a celebração da última vez em que Deus libertou seu povo de um império estrangeiro. É a história da libertação, e há quase 300.000 pessoas amontoadas numa cidade, vibrando com energia revolucionária, celebrando uma história sobre a morte do faraó, enquanto os estandartes romanos tremulam sobre o edifício mais sagrado deles. Nessa panela de pressão, no domingo, entra montado um homem da Galileia sobre um jumentinho. Ele cavalga direto em direção ao templo. A multidão, formada em grande parte por peregrinos que ouviram os rumores sobre ele, começa um cântico tirado direto do Salmo 118. Eles gritam Hosana, que literalmente significa salva agora. Cobrem a estrada com mantos e ramos. Essa é uma linguagem de coroação, o que se faz quando um rei volta para casa. Pilatos observa tudo da sua fortaleza. A aristocracia do templo observa das colunatas. Todos que têm algum senso político na cidade percebem que aquilo parece o começo de alguma coisa. Jesus cavalga direto para o templo. Ele entra, olha para tudo, para os pátios, para os cambistas, para os vendedores de animais, para os sacrifícios, para a fumaça, para o barulho. E então, segundo Marcos, porque já era tarde, ele simplesmente vai embora. Sai da cidade e volta para Betânia, cerca de 3 quilômetros a leste, para passar a noite na casa de alguns amigos. Nada acontece no domingo. O confronto vem na segunda-feira. Na manhã de segunda, eles voltam a caminhar até Jerusalém. Em algum ponto da estrada, perto do pequeno vilarejo de Betfagé, eles passam pela figueira. Ele a amaldiçoa. Seus discípulos percebem, mas não compreendem, seguem em frente. Ele entra no templo. E dessa vez ele não apenas olha em volta. Aqui você precisa imaginar o templo como ele realmente era, e não como aparece na cabeça da maioria das pessoas. Herodes o Grande já vinha reconstruindo o templo havia quase 50 anos quando Jesus entrou lá. Era um dos maiores complexos religiosos de todo o mundo romano. Só o pátio externo cobria cerca de 14 hectares. As muralhas, feitas de calcário branco enorme, se erguiam a mais de 45 metros de altura. Algumas das pedras da fundação eram blocos do tamanho de um container de navio moderno, extraídos, arrastados e colocados à mão. Algumas dessas pedras ainda são visíveis hoje, na base do que os turistas chamam de Muro das Lamentações. O santuário principal era coberto por placas de ouro tão brilhantes que, segundo o historiador Joséfo, ninguém conseguia olhar para ele sob a luz direta do sol sem ficar cego. Agora, acrescente o som e o cheiro a essa imagem, o balido de milhares de ovelhas e cabras esperando para serem sacrificadas, o mugido dos bois, o arrulhar das pombas em suas gaiolas, o tilintar metálico das moedas sendo trocadas, o cântico dos levitas nos pátios acima das muralhas externas, a fumaça do grande altar subindo dia e noite, levando o cheiro de gordura queimada e carne assada para o ar sobre a cidade inteira. O sangue correndo em canais pelo chão do pátio dos sacerdotes, escoando para o Vale do Cédron lá embaixo. Vista de fora, parecia a coisa mais viva do mundo antigo. Dentro do pátio externo, chamado Pátio dos Gentios, a única parte do templo onde tementes a Deus não judeus podiam entrar e orar, havia um mercado.
Mesas montadas por cambistas, trocando moedas estrangeiras pelos shekels específicos de Tiro, exigidos para pagar o imposto do templo. Currais de ovelhas, pombas e bois, vendidos para o sacrifício a preços tão inflacionados que estudiosos modernos descrevem como extorsivos. E, por baixo de tudo, funcionava um monopólio. Se um peregrino trouxesse seu próprio animal de casa, os sacerdotes podiam inspecioná-lo e declará-lo com defeito, e então o peregrino tinha que comprar um animal aprovado no mercado do templo, quisesse ou não. Todos conheciam esse jogo. Algumas pessoas chamavam aquilo de Bazar de Anás, em referência à família do sumo sacerdote que administrava o negócio. O consenso dos estudiosos é que na época de Jesus, a aristocracia do templo tinha transformado esse sistema em algo parecido com uma operação mafiosa. A família de Ananias, que ocupou o sumo sacerdócio em vários períodos ao longo de décadas, estava entre as mais ricas de toda a província. Há uma passagem no Talmud babilônico, no Tratado Pesachim, em que rabinos posteriores olham para trás e lamentam a corrupção do sacerdócio. Eles dizem, em resumo, ai de nós por causa da casa de Anás, ai por causa dos seus sussurros. O templo era movimentado, rico e famoso. Por qualquer critério que se possa medir, ele estava prosperando. E segundo todos os profetas que haviam falado em Israel nos 700 anos anteriores, ele estava morto. Essa é a tensão em que Jesus entra na manhã de segunda-feira. Para entender o que acontece a seguir, você precisa entender algo sobre como Marcos escreveu seu evangelho. Marcos é o mais curto dos 4 evangelhos. Também é, quase com certeza, o mais antigo. A maioria dos estudiosos o data de algum momento na década de 60 depois de Cristo, cerca de 35 anos depois dos acontecimentos que descreve. Ele avança rápido, seu grego é pouco polido, mais próximo da linguagem falada nas ruas do que de uma prosa literária. Numa primeira leitura, parece ofegante e simples, como alguém contando o que aconteceu sem editar. Essa primeira impressão está errada. Marcos é o mais sofisticado dos 4 evangelhos do ponto de vista literário e de um jeito bem específico. Ele usa uma técnica que os estudiosos hoje chamam de intercalação, que é uma palavra chique para um recurso narrativo muito antigo. A técnica funciona assim. Você começa uma história. Antes de terminá-la, interrompe com uma segunda história. Depois volta e termina a primeira. As 2 histórias envolvidas uma na outra devem ser lidas como comentário mútuo. A história de dentro explica a de fora. A história de fora emoldura a de dentro. Padeiros conhecem essa técnica por instinto. 2 fatias de pão, o recheio no meio. Os estudiosos chamam isso de sanduíche marcano. Uma vez que você aprende a enxergar, encontra isso o tempo todo em Marcos. A história de uma mulher com uma hemorragia que toca o manto de Jesus no meio da multidão e é curada. Essa história está envolvida em outra, sobre Jesus sendo chamado para ressuscitar uma menina. 2 curas, 2 mulheres e histórias que só fazem sentido quando você as lê juntas. Fé, impureza e vida arrancada da morte. A história de Jesus sendo acusado pela própria família de estar fora de si. Essa história envolve outra, sobre Jesus sendo acusado pelas autoridades religiosas de estar possuído por um demônio. 2 acusações, uma verdade oculta sobre quem os acusadores realmente são. Marcos faz isso pelo menos 7 vezes distintas num evangelho de apenas 16 capítulos. Não é acidente, é a marca registrada dele. Quando você identifica o padrão, sabe que deve ler a história de fora e a de dentro como uma única história. O que nos traz de volta à manhã de segunda-feira. Porque se você ler de verdade a seção do Evangelho de Marcos que contém a figueira e ler com calma, vai perceber uma coisa. É um sanduíche,
Marcos capítulo 11, versículo 12, começa com Jesus saindo de Betânia, com fome, vendo a figueira, não encontrando fruto nela e amaldiçoando a árvore. Essa é a primeira fatia. Depois, Marcos abandona por completo a figueira. Não menciona a árvore de novo pelos 12 versículos seguintes. Em vez disso, ele conta o que acontece a seguir. Jesus entra no templo, vê o mercado dentro do pátio dos gentios e expulsa os cambistas e os vendedores de animais. Vira as mesas, impede que as pessoas atravessem os pátios carregando mercadorias. E então cita 2 profetas hebreus na mesma frase, misturando um trecho de Isaías e um trecho de Jeremias. Ele diz: "A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões." Naquela noite, ele sai de Jerusalém e volta para Betânia mais uma vez. Esse é o recheio. Depois, no versículo 20, logo pela manhã, eles caminham de volta em direção a Jerusalém. Passam pela mesma figueira e Pedro percebe que a árvore que Jesus amaldiçoou no dia anterior não está apenas morrendo, está morta. Morta desde as raízes. Essa é a segunda fatia. Pão, recheio, pão, envolvidos de propósito. Agora se faça a pergunta que Marcos quer que você faça. Se a figueira é a história de fora e o templo é a história de dentro, o que Marcos está tentando lhe dizer? As 2 histórias são a mesma história. A árvore que Jesus amaldiçoou e o templo que ele purificou são a mesma árvore. Ele não está amaldiçoando a árvore porque está com fome e mau humor. A razão é que ele está prestes a fazer com o templo, de forma simbólica, o que o murchar da árvore vai mostrar de forma visível. Essa história é a maneira que Marcos usa para dizer com antecedência o que a purificação do templo realmente significa. Não é uma purificação do sacerdócio, nem uma reforma do sistema de sacrifícios. É um veredito sobre toda a instituição. E o murchar da árvore, na manhã seguinte, é o selo desse veredito. Se você não conhecesse a técnica de Marcos, perderia isso por completo. Leria a história da árvore como um episódio esquisito, a das mesas como outro episódio esquisito, e nunca perceberia que são 2 painéis do mesmo quadro. Que é exatamente o que Bertrand Russell não percebeu, e exatamente o que todos os que já acusaram Jesus de ser mesquinho com uma planta também não perceberam, mas ainda estamos só na superfície. Porque o sanduíche de Marcos só lhe diz que esses 2 acontecimentos estão ligados. Ele ainda não diz por que a figueira especificamente foi a metáfora que Jesus escolheu. Para entender isso, você precisa voltar bem mais atrás do 1º século. Precisa voltar aos profetas. A Bíblia hebraica não fala de figueiras como um agricultor falaria. Fala de figueiras como um poeta falaria. Uma figueira, na literatura sagrada de Israel, quase nunca é apenas uma figueira. É um símbolo. E o símbolo se mantém extremamente coerente por quase 1000 anos. O padrão começa na própria Torá, quando Adão e Eva percebem que estão nus, em Gênesis capítulo 3, eles se cobrem com folhas de figueira. Essa é a primeira menção da árvore na Bíblia. As folhas de figueira se tornam a cobertura primordial, a coisa atrás da qual você se esconde quando foi exposto. Mas o simbolismo continuado começa mais tarde, nos livros proféticos. Considere o profeta Oséias, que pregava no Reino do Norte, Israel, no século 8 a.C. Em Oséias capítulo 9, versículo 10, Deus diz algo extraordinário sobre como encontrou o povo de Israel pela primeira vez. Ele diz: "Como uvas no deserto, achei Israel, como os primeiros frutos maduros na figueira, na sua primeira estação, vi os seus pais." Israel é um figo. Quando o Deus do Sinai encontrou Israel pela primeira vez no deserto, eles eram como o primeiro figo maduro da árvore, o fruto mais precioso da temporada.
Qualquer agricultor da região entenderia o peso emocional dessa imagem. O primeiro figo maduro é aquele que você guarda para a pessoa que mais ama. Depois, Oséias inverte a imagem. No mesmo capítulo, versículo 16, ele diz sobre o Israel de seu tempo: Efraim foi ferido, sua raiz secou, eles não darão fruto. Israel era o figo amado. Israel virou a árvore estéril. Essa é a mensagem de Oséias, entregue décadas antes de o Império Assírio chegar e destruir o Reino do Norte no ano 722 a.C. 100 anos depois, o profeta Jeremias retoma o mesmo símbolo e o martela. Jeremias prega no Reino do Sul, Judá, na própria Jerusalém, nos anos anteriores à invasão babilônica. Em Jeremias, capítulo 8, versículo 13. A voz do Senhor fala pelo profeta: certamente os recolherei, declara o Senhor. Não haverá uvas na videira, nem figos na figueira, e até as folhas murcharão. Leia essa frase de novo com calma. Não haverá figos na figueira, até as folhas murcharão. 6 séculos antes de Jesus se aproximar de uma figueira específica com folhas na estrada fora de Jerusalém, pronunciar uma maldição contra ela e voltar na manhã seguinte para encontrar as próprias folhas murchas, Jeremias já havia escrito o roteiro. A imagem de uma figueira sem folhas e sem fruto é a imagem específica que o Deus de Israel usa por meio de Jeremias para descrever como será o juízo sobre o povo da aliança. Depois, Miqueias, mais ou menos do mesmo século de Oséias, leva a metáfora para a primeira pessoa. Miqueias, capítulo 7, versículo 1, começa com o profeta quase soluçando: ai de mim, pois me tornei como aquele que, depois de colhido o fruto do verão, não acha cacho para comer, nenhum figo maduro pelo qual minha alma anseia. O profeta, representando o Deus da aliança, caminha pela vinha, caminha pelo pomar, procurando fruto, não encontrando nada, e chora. Isso não é coincidência. Não é que os profetas e o autor do Evangelho simplesmente tenham escolhido figueiras por acaso. Existe uma tradição específica que atravessa as escrituras hebraicas como um tema musical, na qual Israel é uma figueira. E a presença ou ausência de fruto é a medida de se a aliança está sendo cumprida. Há mais. No livro dos Juízes, as árvores da floresta vão procurar um rei que reine sobre elas, e a figueira é uma das árvores a quem pedem. A imagem da figueira como líder, como representante, está gravada no folclore mais antigo de Israel. No livro de 1 Reis, quando o reino de Salomão está no auge da paz e da bênção, o escritor descreve assim: cada homem em Israel se sentava debaixo da sua própria videira e da sua própria figueira. A figueira é o símbolo do florescimento da aliança. Fruto sob as folhas significa que a aliança está sendo cumprida. Sem fruto sob as folhas significa que ela não está. E existe uma imagem paralela, correndo junto com a imagem da figueira, que é ainda mais famosa. Isaías capítulo 5 contém o que os estudiosos chamam de Cântico da Vinha. O profeta descreve seu amado plantando uma vinha em uma colina fértil, removendo as pedras, plantando as melhores videiras, construindo uma torre de vigia, cavando um lagar. Ele faz tudo o que um agricultor poderia fazer para garantir uma boa colheita. E então Isaías pronuncia o veredito. Ele esperava que desse uvas boas, mas ela deu uvas bravas. Depois o profeta se vira e fala com a voz do Deus que plantou a vinha. Que mais se podia fazer pela minha vinha que eu não tenha feito? Quando esperei que desse uvas, por que ela deu uvas bravas? Agora vou lhes dizer o que farei à minha vinha. Tirarei a sua cerca e ela será devorada. Derrubarei o seu muro e ela será pisada. A vinha, Isaías então diz explicitamente, é a casa de Israel. E o que Deus procurava naquela vinha era justiça, e o que encontrou foi derramamento de sangue. O que procurava era retidão, e o que encontrou foi um clamor.
Jesus conhecia essa passagem. Ele a cita, estrutura parábolas em torno dela e na mesma última semana de sua vida, em Mateus capítulo 21, conta uma história chamada Parábola dos Lavradores Maus, que é um reconto proposital do Cântico da Vinha de Isaías, com ele mesmo, o filho do dono da vinha, no papel. O Cântico da Vinha não é obscuro para ele. É um texto dentro do qual ele tem vivido. Também há isso. Em algum momento anterior do seu ministério público, segundo Lucas capítulo 13, Jesus contou uma parábola que ganha outro peso quando você sabe que o episódio da figueira está por vir. Um homem planta uma figueira em sua vinha. Ele vai procurar fruto nela por 3 anos e não encontra nada. Diz ao seu jardineiro: corte-a, porque ela deve ocupar a terra. O jardineiro pede mais 1 ano. Deixe-me cavar em volta e adubá-la. Se der fruto no próximo ano, ótimo. Se não, aí a corta. 3 anos procurando fruto e não encontrando. Depois, 1 ano final. Depois, o corte. O ministério público de Jesus durou, pela contagem tradicional, 3 anos. Depois veio uma última semana. Depois veio uma árvore à beira da estrada, cheia de folhas, sem fruto por baixo delas. Ele não está inventando uma metáfora na manhã de segunda-feira, do lado de fora de Betfagé. Ele está retomando um símbolo com 1.500 anos de idade. E uma parábola que ele mesmo já havia contado, e usando isso exatamente da forma como qualquer leitor judeu letrado do Evangelho de Marcos esperaria que o símbolo fosse usado. Seus discípulos não perceberam, estavam cansados e famintos e não tinham um repertório. Mas Pedro, que é provavelmente a fonte de Marcos para a lembrança mais antiga desse acontecimento, com o tempo entendeu. E Marcos, ao escrever o Evangelho décadas depois, estruturou seu relato de tal forma que nenhum leitor atento pudesse deixar passar. A árvore é Israel. Mais especificamente, a árvore é a fidelidade de Israel à aliança, expressa através da instituição que deveria encarnar essa fidelidade no centro de Jerusalém, que era o templo. Mas a escolha de uma figueira, especificamente, e não de outra árvore, e não de uma videira, e não de uma oliveira, tem mais uma camada. E essa última camada não é literária, é botânica. E é a camada que transforma a ação de Jesus, de símbolo forte, em algo mais próximo de uma prova legal em um tribunal. Porque as figueiras palestinas fazem uma coisa que a maioria das pessoas que nunca viveu no Mediterrâneo desconhece por completo. As figueiras da região da Judéia crescem de um jeito diferente da maioria das árvores frutíferas. Uma macieira, um pessegueiro ou uma cerejeira funcionam mais ou menos como a maioria das pessoas imagina. A árvore sai do repouso na primavera, bota brotos, as folhas se abrem. Elas crescem até o tamanho pleno. Depois que as folhas estão totalmente desenvolvidas, a árvore floresce. As flores se transformam em fruto. Primeiro as folhas, depois o fruto. As figueiras, no Mediterrâneo Oriental, fazem o contrário. Existe uma fase específica no ciclo de crescimento da figueira, chamada em hebraico pagim, que acontece antes de as folhas se abrirem por completo. Os pagim são pequenos figos imaturos, duros e ainda verdes. São verdes, do tamanho aproximado de uma bola de gude, e não são muito agradáveis por si só, mas são tecnicamente comestíveis. Os viajantes famintos do mundo antigo sabiam que dava para comê-los. Eles também são a garantia botânica de que a árvore vai produzir uma colheita normal de figos maduros, mais para o fim do verão. Aqui está o dado crucial. Os pagim aparecem antes do surgimento completo das folhas. Numa figueira palestina saudável, os pequenos figos imaturos aparecem primeiro, muitas vezes nos galhos ainda nus, e só depois disso as folhas se abrem por completo. Uma árvore no começo da primavera, se for produzir uma colheita naquele ano, mostra seus pagim enquanto as folhas ainda estão apenas se abrindo. O que significa, no sentido contrário, que uma figueira com as folhas cheias, mas sem pagim,
É uma árvore que não vai produzir fruto nenhum naquele ano. As folhas são uma promessa. Os padim são a garantia de que a promessa vai ser cumprida. Uma árvore com folhas e sem padim é uma árvore quebrada. Sua exibição de folhas não corresponde ao que deveria estar acontecendo em seus galhos. Em termos agrícolas, é uma árvore que vai ser arrancada e substituída. É, no sentido mais literal possível, uma árvore que mente. Agora volte e leia Marcos capítulo 11, versículo 13, com muita atenção. Marcos diz duas coisas em uma única frase, que a maioria das traduções acaba achatando. Ele diz, primeiro, que Jesus viu a árvore, de longe, com folhas, e diz, segundo, que Jesus foi até ela para ver se por acaso encontrava alguma coisa nela. Quando chegou perto, não encontrou nada além de folhas. E então Marcos acrescenta a linha em que Bertrand Russell se agarrou. Porque não era a época dos figos. Quase todo leitor escuta essa última frase como uma justificativa direta para a árvore não ter fruto. Não era a época, não dá para culpar a árvore. Mas essa leitura desmorona quando você conhece a botânica. Porque no ciclo real de crescimento de uma figueira da Judéia, no mês real de Nisan, que é o começo de abril, que é a Páscoa, aquela árvore deveria ter pagim. Não figos maduros. Ninguém esperava figos maduros. Todo mundo sabia que a colheita dos figos maduros ainda estava a 2 meses de distância. Mas os pequenos figos imaturos, o sinal de que a árvore iria produzir, esses deveriam estar lá. Marcos não está dizendo, não era época de figos, então claro que não havia figos. Ele está dizendo algo bem mais estranho e mais preciso. Está dizendo, não era a estação dos figos. E no ciclo de crescimento de uma figueira com folhas tão cedo na primavera, essa frase não é uma desculpa, é uma acusação. A árvore estava com folhas. No começo da primavera, com folhas, antes da estação dos figos maduros, uma figueira coberta de folhas também deveria estar mostrando seus figos imaturos. Essa não estava. Ela representava a primavera, mas não produzia nada. Anunciava vida, mas não trazia nenhum sinal de vida. As folhas eram uma mentira. Jesus não amaldiçoa uma árvore que deixou de ter figos maduros em abril. Ele amaldiçoa uma árvore que fez uma exibição de folhagem que seus galhos não podiam sustentar. Agora mantenha essa imagem na cabeça e caminhe com ele até o templo. Porque visto de fora, o templo em Jerusalém, na primavera do ano 30 depois de Cristo, era a maior demonstração de vida da aliança em qualquer lugar do mundo. Placas de ouro nas muralhas, sacrifícios queimando a cada hora do dia, milhares de peregrinos se apertando de todas as direções, os cânticos dos salmos, a fumaça do incenso subindo do lugar santo, o sumo sacerdote em suas vestes. Tudo no templo, naquele momento, parecia exatamente uma árvore em plena folhagem. Mas quando Jesus se aproximou e procurou pelo fruto que a aliança deveria produzir, ou seja, justiça, oração pelas nações, adoração honesta, sacerdócio honesto, cuidado com os pobres, ele não encontrou pagim. Onde deveria haver uma casa de oração, havia um mercado. Onde deveria haver abrigo para os pobres, havia extorsão. Os filhos de Anás estavam mantendo uma banca de concessão no único lugar da terra em que o Criador havia ordenado uma casa de adoração para todas as nações. Folhas por todo lado, nenhum fruto em lugar algum. Uma árvore em plena exibição primaveril, sem nada por baixo das folhas. Ele amaldiçoa a árvore de manhã, vira as mesas à tarde e volta para Betânia à noite. E de manhã, quando eles passam de novo pela árvore, ela está morta, não apenas sem fruto, não apenas amaldiçoada. Seca desde as raízes. O sanduíche de Marcos se encaixou. A árvore é o templo, o murchar é o veredito. E em menos de 40 anos, as legiões romanas de Tito confirmarão o veredito ao queimar o templo até o chão.
Para entender o que Jesus fez na manhã de segunda-feira, você precisa parar de pensar naquilo como um milagre e começar a pensar como um processo judicial. Os profetas antigos faziam isso. Tem um nome técnico. Os estudiosos chamam de ato sinal profético. Quando uma mensagem era pesada demais para que só as palavras dessem conta, o profeta não a apenas anunciava, ele a encenava. A voz do Sinai ordenou que Isaías caminhasse por Jerusalém nu e descalço durante 3 anos, como sinal contra o Egito e Cuxe. Essa mesma voz ordenou que Jeremias comprasse um jarro de barro e o quebrasse no chão, na porta do caco, como sinal de que o Deus da aliança estava prestes a quebrar a nação. Ezequiel foi obrigado a deitar-se sobre o lado esquerdo por 390 dias, para representar os anos da culpa de Israel, e depois deitar-se sobre o lado direito por mais 40 dias, para representar a culpa de Judá. Ezequiel foi obrigado a raspar o próprio cabelo e a barba, pesá-los numa balança e queimar 1/3 deles no meio da cidade. Não são truques de palco, são encenações jurídicas. No Oriente Próximo Antigo, um profeta realizando uma ação era visto como quem selava a mensagem. A ação amarrava as palavras. Uma vez que o ato sinal era realizado, o veredito não estava mais em discussão. Ia acontecer. É isso que Jesus faz na manhã de segunda-feira. A maldição da figueira não é um ataque de raiva, é um ato sinal. Cada elemento é intencional. A árvore com folhas, mas sem padim, a maldição específica pronunciada em voz alta diante de testemunhas, o caminho imediato até o templo, a virada das mesas, a volta para inspecionar a árvore na manhã seguinte. Cada parte se encaixa na linguagem de uma ação profética legal. Ele está na tradição de Jeremias na porta do caco, fazendo o que Ezequiel fez com o cabelo, encenando o veredito que Oséias e Miqueias pronunciaram 7 séculos antes e que vem vencendo com juros compostos desde então. E a mensagem do ato sinal é uma mensagem que os próprios profetas de Israel, nas próprias escrituras de Israel, disseram várias e várias vezes. Quando o povo da aliança exibe uma aparência de vida da aliança, sem produzir fruto da aliança, o Deus de Israel não vai aceitar essa aparência para sempre. Folhas não substituem figos. O templo não substitui aquilo para o qual o templo foi construído. O que significa que Bertrand Russell estava lendo exatamente a história certa com exatamente a lente errada. Russell leu uma história moral sobre um homem e uma árvore. Ele perguntou: é justo punir uma árvore por não ter fruto fora de estação? Dentro do quadro dele, a resposta é obviamente não. E com isso, a história vira um escândalo. Só que Russell estava lendo um evangelho escrito por um homem que assinou sua marca no texto com 2 fatias de pão e um recheio no meio. Marcos não achava que estava escrevendo uma história moral sobre um homem e uma árvore. Marcos achava que estava escrevendo o relato de um ato sinal profético realizado por um homem que se entendia como o cumprimento de todos os avisos que os profetas hebreus já haviam dado sobre a esterilidade do povo da aliança, entregue na última semana da vida desse homem, à porta da instituição que trocou fruto por folhas. Pergunte à história aquilo que ela foi escrita para ser, e a história responde com clareza. Peça à história para ser o que ela não é, e você vai descobrir, claro, que ela falha no seu teste. O erro de Russell é compreensível. É o erro que quase todo leitor que não conhece a estrutura de Marcos, que não conhece os profetas e que não conhece a botânica, cometeu ao longo de 2000 anos. O erro é tratar uma encenação jurídica como se fosse um acesso de raiva. Depois que você percebe o que o ato sinal realmente era, a objeção moral desmorona. Mas o que surge no lugar dela é mais pesado, não mais leve. Porque agora a história não é constrangedora. Agora ela é apavorante. É apavorante porque funcionou. A árvore morreu.
E 40 anos depois, no verão do ano 70 depois de Cristo, após uma revolta judaica contra a ocupação romana que havia começado 4 anos antes e que Roma tinha vindo encerrar, o filho do imperador Vespasiano, Tito, ordenou um cerco a Jerusalém. Quando o cerco acabou, o historiador Joséfo, testemunha ocular, registrou o que aconteceu depois. Os soldados romanos atearam fogo ao templo. As placas de ouro derreteram e escorreram entre as pedras. Os soldados arrancaram as pedras para chegar ao ouro. Quando terminaram, não sobrou pedra sobre pedra, exatamente como Jesus, ainda naquela mesma semana, daquela mesma segunda-feira de manhã, tinha dito a seus discípulos que aconteceria. O murchar da árvore pela manhã foi a sentença. A virada das mesas à tarde foi a leitura da acusação. A queima do templo, 4 décadas depois, foi a execução do veredito. Nada disso é confortável, e não deveria ser, mas depois que você enxerga isso, não dá para voltar à versão da história em que um homem faminto perde a paciência com uma planta. Essa versão nunca esteve realmente lá. A única razão pela qual parecia estar é porque não estávamos prestando atenção ao modo como Marcos escreveu o Evangelho. Nem aos profetas que ele citava, nem à botânica da árvore específica na época específica do ano, na semana específica em que entramos no começo desta história. Marcos disse a verdade na superfície. Não era a estação dos figos, mas por baixo da frase, ele contou uma verdade mais profunda. Era a estação do juízo. Afaste a lente e essa história deixa de ser sobre uma árvore. Ela passa a ser sobre um padrão que percorre a Bíblia inteira. O padrão é o seguinte: algo é plantado, espera-se fruto. Quando chega a hora da colheita, só há folhas. O padrão começa no Éden. O Criador planta um jardim, coloca seres humanos ali, dá a eles uma única proibição e muitas bênçãos. E quando ele vem caminhando na brisa da tarde, encontra os portadores de sua imagem escondidos atrás de folhas de figueira. Essa é a primeira vez que folhas de figueira aparecem na Bíblia, e elas aparecem como cobertura para a ausência daquilo que deveria estar ali. Confiança, transparência e o fruto que o jardim foi plantado para produzir. Repete-se com Israel no deserto. O Senhor os liberta do Egito. Dá a eles a lei. Planta-os na terra como uma videira. E em Isaías capítulo 5, a voz do Senhor se posta sobre a vinha que ele cultivou e pergunta: que mais eu poderia ter feito pela minha vinha além do que fiz? Quando esperei que desse uvas, por que ela deu uvas bravas? E se repete com o exílio. Os profetas avisam durante séculos que a aliança virou folhagem sem fruto. O templo virou esconderijo de extorsão. Os sacerdotes viraram comerciantes. Enfim, no ano 587 a.C., o exército de Nabucodonosor invade Jerusalém e queima o primeiro templo. O padrão é inconfundível. A cada geração, o povo da aliança bota folhas. O Senhor vem procurar fruto. Quando não encontra, o juízo, mais cedo ou mais tarde, cai. Depois do juízo, um remanescente volta, e algo é plantado de novo. É por isso que a ação de Jesus fora de Betfagé pesa tanto quando você entende o que ela está fazendo. Ele não está introduzindo um tema novo e não está inventando uma metáfora. O que ele faz é retomar o tema mais antigo das escrituras hebraicas e encená-lo pessoalmente como aquele que chegou ao fim do padrão. Mas a história não termina no fim do padrão. Porque na quinta-feira daquela mesma semana, numa sala no andar de cima em Jerusalém, Jesus pega o pão e o vinho, entrega aos seus discípulos e diz algo extraordinário. Ele diz, em resumo, que seu próprio corpo e seu próprio sangue estão prestes a se tornar o novo centro da aliança. Na sexta-feira, ele é preso, julgado e executado em uma cruz romana fora da cidade. No domingo, segundo cada um dos autores dos evangelhos, o túmulo está vazio.
E no momento em que Marcos escreve o Evangelho, na década de 60 depois de Cristo, a mensagem que os primeiros cristãos proclamam pelo Império Romano é que o templo não é mais o ponto. Jesus mesmo virou o lugar do encontro entre Deus e a humanidade. Seu corpo é o verdadeiro templo. O fruto que a figueira não produziu, o fruto que o templo de Herodes não produziu, o fruto que o povo da aliança não conseguiu produzir por gerações, agora, nesta única pessoa, está sendo produzido por inteiro. O apóstolo Paulo, mais tarde, escreve na sua carta aos Gálatas sobre o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, autocontrole. Isso é uma figueira dando pagim, é o que a aliança sempre deveria parecer. Veja também o modo como o Evangelho de João, escrito uma geração depois de Marcos, se lembra de Jesus naquela mesma última semana em Jerusalém. Em João capítulo 2, num momento anterior de confronto no templo, Jesus diz algo que os ouvintes tomam como ameaça e que os discípulos só entendem depois: destruam este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os presentes acham que ele fala do prédio. O templo de Herodes, dizem eles, está em construção há 46 anos. João, então, acrescenta uma nota com sua própria voz. Jesus, escreve João, estava falando do templo do seu corpo. O prédio de pedra cai no ano 70 depois de Cristo. O corpo de Jesus, segundo as primeiras testemunhas, se levanta no primeiro domingo depois da execução. Uma estrutura termina, outra ocupa o lugar. O centro que dá fruto na aliança sai de uma peça de arquitetura em Jerusalém e vai para uma pessoa que sai de um túmulo fora da cidade. O padrão no Antigo Testamento termina em juízo. No Novo Testamento, segundo as primeiras testemunhas, termina em uma ressurreição que reabre a possibilidade de fruto. Por isso, a história da figueira, quando você percebe o que ela é, não é só um aviso. Ela é a dobradiça em que uma história muito maior gira. O sistema antigo produziu folhas sem figos e chegou ao fim. O novo centro, segundo os autores dos evangelhos, é uma pessoa, e o fruto virá através dele. E a crítica que Bertrand Russell fez em 1927 de que Jesus tinha sido mesquinho e injusto com uma árvore, mirou completamente na história errada. Russell pensou que estava lendo uma parábola ética. Ele estava, na verdade, lendo o selo de um veredito que 15 profetas já haviam entregue e que a própria história iria confirmar 40 anos depois. A lente errada vê um escândalo moral. A lente certa vê um tribunal. E o tribunal, uma vez encerrado, se abre para outra coisa. Não para outro templo, não para outro sacerdócio. Uma pessoa de pé fora de um túmulo no primeiro dia de uma nova semana. O que leva a história, por fim, à pergunta que ela sempre iria fazer. A história de Jesus e da figueira não fica em Jerusalém no ano 30 depois de Cristo. Ela sai da página e faz uma pergunta a quem lê. O leitor é o ponto. Não porque Jesus tenha pensado a história como uma alegoria moral. Ele não pensou. Ele a pensou como uma ação profética específica contra uma instituição específica em uma semana específica. Mas, uma vez que a história é registrada e uma vez que o Evangelho é lido, ela se transforma na mesma pergunta que todo profeta da tradição hebraica fez aos seus ouvintes. Onde estão as folhas sem fruto? A pergunta incomoda porque não fica no passado. Não é apenas sobre o templo. Ela mira em qualquer coisa que exibe uma aparência de vida, sem trazer nenhum sinal de vida. A aplicação mais óbvia, e a que Jesus fazia, é a sistemas religiosos. Quando uma igreja, uma denominação ou um movimento exibe os sinais externos da presença do Espírito sem produzir justiça, retidão, cuidado honesto com os pobres, adoração honesta, a história da figueira paira sobre esse sistema como um aviso que está de pé há 2000 anos. Mas ela não para em sistemas religiosos. O espelho que a história se torna é mais amplo do que isso.
Pode ser a carreira que parece impressionante por fora e não produz nenhum valor real por dentro. Pode ser um relacionamento que parece caloroso para os amigos e passa fome em privado. Alguns leitores, ao ouvir isso, já vão estar pensando em uma reputação pública que ultrapassou a realidade privada por anos, às vezes por décadas. Outros vão estar pensando em uma persona moral que se anuncia o tempo todo sem trazer nenhum pequeno figo imaturo daquilo que diz ser. Onde quer que as folhas estejam à frente dos galhos, a história da árvore à beira da estrada está fazendo sua pergunta. A história não acusa ninguém em particular. Ela apenas faz a mesma pergunta que os profetas faziam na imagem específica que os profetas usavam, e deixa quem lê ouvir a pergunta onde ela por acaso chegue. A Bíblia funciona assim. Ela contém camadas de sentido que só se abrem quando o leitor está pronto para vê-las. Ela permite que leitores mais antigos percam essas camadas sem penalidade. Permite que leitores posteriores encontrem as camadas sem comentário. E permite que a mesma passagem, que parecia um constrangimento em um século, se torne, em outro século, aquilo que estava trabalhando quieta na pessoa o tempo todo. A árvore à beira da estrada, fora de Betfagé, foi amaldiçoada por uma razão específica. Ela anunciava uma vida que não tinha, folhas sem pagim. O resto da história dos evangelhos, a prisão, a cruz e o túmulo vazio, é sobre a possibilidade, oferecida pela mesma figura que amaldiçoou a árvore, de uma árvore diferente. Uma árvore cujos pequenos figos imaturos aparecem cedo. Uma árvore cujas folhas não precisam mentir sobre o que está por baixo delas. Essa possibilidade é o que a história aponta no fim. Não a morte da árvore, a alternativa a ela. O espelho segue aberto, a alternativa está oferecida. Volte ao começo deste vídeo. Um homem se aproxima de uma árvore numa manhã de primavera. Suas folhas estão cheias, seus galhos vazios. Ele pronuncia uma frase sobre ela, entra em um templo cheio de movimento, fumaça, ouro e cambistas, vira as mesas e sai. Na manhã seguinte, a árvore está morta desde as raízes. Nada na cena mudou, mas tudo o que a cena significa mudou, porque você entrou na semana da Páscoa junto com as multidões e ficou no pátio dos gentios entre os cambistas. Marcos, sentado em algum lugar de Roma 3 décadas depois, enrolou a árvore em torno do templo de propósito. E agora o embrulho está visível. Oseias, Jeremias e Miqueias, 7 séculos antes, entregaram exatamente a imagem que Jesus iria encenar fora de Betfagé. E uma figueira com folhas e sem pagim, para um agricultor da Judéia, é uma árvore que anuncia uma vida que não tem. Assim, a história que Bertrand Russell chamou de defeito moral se revela um veredito profético, selado 40 anos antes de as legiões romanas de Tito chegarem para executá-lo. O espelho que a história ergue continua aberto. Em algum lugar, nos galhos de cada vida que se vive, ou há pagim ou não há. A história faz apenas essa pergunta, na imagem específica que os profetas usavam, e deixa cada pessoa ouvi-la onde ela por acaso chegue. Se isso mudou o modo como você enxerga os evangelhos, o vídeo agora na tela entra nos 18 anos ausentes entre os 12 anos de Jesus e o começo do seu ministério público aos 30. É a história do que a Escritura não nos conta e do que uma única palavra grega enterrada na tradição sugere sobre a vida que ele realmente vivia durante esses anos. Clique nele, inscreva-se no caminho e ele estará ali a seguir.